Salve Maria, povo de Deus, uma excelente quinta-feira a você e toda a sua família. Deus abençoe e seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria muito grande ter você aqui comigo. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, quinta-feira, é um dia muito especial, solenidade de São José. Isso mesmo, hoje comemoramos o dia de São José, esse santo silencioso, né? Nós iremos entender daqui a pouco na reflexão. Pai adotivo de Jesus, nosso Pai, o nosso protetor, é aquele que protege e governa a igreja. São José, rogai por cada um de nós. Então, por isso, hoje o Evangelho é Mateus capítulo 1, versículo 16, depois do 18 ao 24. Mateus capítulo 1, 16, de 18 a 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho, me acompanhe pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Amados irmãos, como eu dizia, hoje é um belíssimo dia, solenidade de São José, patrono da igreja, pai adotivo de Jesus, o nosso padroeiro e um exemplo para você que é pai, assim como eu. São José deve ser o nosso exemplo, um homem casto, um homem puro, um homem de poucas palavras, mas um homem muito sábio, né? Solenidade hoje deste grande santo. Porém, nós não temos um relato de nenhuma palavra de São José nos evangelhos, né? Olha só que interessante, né? Um homem do silêncio, do total silêncio. Homem da honra, como um bom judeu. São José seguiu as diretrizes de um relacionamento casto e respeitoso com a Virgem Maria. Repare que quando ele soube da gravidez de Maria, como nós ouvimos no Evangelho, de tão bom que ele era, ele não queria denunciar Maria, porque naquela época, se a mulher ficasse grávida antes do casamento, ela era denunciada e corria o risco de ser apedrejada por estar cometendo adultério antes do casamento. Então o que ele fez? Ele sabia que Maria era uma pessoa, uma jovem muito temente, de uma família muito pura, muito casta, muito temente a Deus. E ele sabia da pureza da Virgem Maria. Então o que ele fez? Eu vou rejeitar em segredo para que ninguém saiba, para que ninguém maltrate ela. Então ele já tinha armado o plano, né? Quando o anjo então em sonho apareceu para ele e revelou: o ente santo que vai nascer de Maria será chamado Jesus, ele salvará o teu povo das garras do pecado, das garras do mal. Então assuma Maria como tua mulher e assuma Jesus como teu filho. E assim ele fez, conforme o anjo do Senhor havia mandado. O São José é um homem do trabalho, né? Soube responder à sociedade com um trabalho honesto e justo. Os próprios moradores de Nazaré o conheciam pela sua profissão e pela sua retidão. Homem das dores, muitas vezes, desde a anunciação do arcanjo, ele teve que sofrer com um apelo divino de deixar de lado seus projetos para abraçar os projetos de Deus.
Irmãos, certamente por não ter sido o pai biológico de Jesus, mas uma entrega com amor feita pelo coração de São José, homem das respostas imediatas aos apelos de Deus. A prontidão sempre esteve ao seu caráter, sempre esteve em seu caráter. Nós relatamos que nós vemos, São José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Ele teve ouvidos, ele teve uma escuta profética de acolher. Se por Maria a salvação entrou no mundo, por São José também, pelo sim ao plano de Deus. São José, então, ele esqueceu da sua vida para viver a vida de Cristo, daquele menino. São José foi aquele homem que ensinou Jesus a dar os primeiros passos. São José foi aquele homem que ensinou Jesus a ser, assim como ele, um grande profissional, um homem muito sábio, muito trabalhador. E aí eu entro no detalhe de que os nossos filhos seguem os nossos exemplos, como ontem nós vimos no Evangelho, Então, Jesus seguiu os passos de São José também, a honestidade, a pureza e o carinho. Então, que neste dia peçamos a intercessão desse grande santo sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, sobre os nossos, E eu quero encerrar com essas duas belíssimas frases. A primeira de Santa Teresa d'Ávila, que diz assim: os que são devotados à oração devem, de maneira especial, estimar a devoção a São José. Não conheço ninguém que possa pensar sobre os sofrimentos, as provações e as tribulações que a rainha dos anjos suportou enquanto cuidava de Jesus em sua infância, sem ao mesmo tempo agradecer a São José pelos serviços que ele prestou à divina criança e à sua Santíssima Mãe. São Bernardo de Claraval vai dizer assim: se quereis ter uma ideia da grandeza de São José, considerai que por um privilégio divino ele mereceu o título de pai de Jesus. Refleti ainda sobre o fato de que seu próprio nome, José, significa um aumento, tendo em mente que o grande patriarca José, vendido como escravo pelos seus irmãos no Egito, percebei que o nosso santo herdou não apenas o nome, mas também o seu poder, sua inocência e sua santidade, porque guardou o trigo, não para si mesmo, mas antes para o povo em tempos de necessidade. José foi encarregado de guardar o pão, não para si mesmo, mas antes para o mundo inteiro. Que São José então interceda por nós nesse dia, esse glorioso São José, que possa abençoar nós homens, você homem que está me escutando, para que a gente possa seguir o seu exemplo e proteger também as nossas casas, porque ele é o patrono das famílias. São José, rogai por nós. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, paz e bem. Um excelente dia a você e toda a sua família. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de compartilhar.